E esse era para ser o sistema de segurança mais avançado do planeta. Ai, que loucura! Ai, que calor! Estou em chamas! Abrão, Bárbara, Shogal e Ilha. Agora, vocês estão preparados? Aparece o Illidan e a minha voz, com uma coisa que parece que ficou o bordão dele, né? Você não está preparado! Eu queria apresentar para vocês ela que é atriz, dubladora, manequim, modelo, aquela coisa toda, e diretora de dublagem. É brincadeira, pessoal. E ela que está aqui, ela faz a voz da Sombra. Carol, seja muito bem-vinda a essa palestra aqui com essa galera sensacional. Ao lado dela temos um cara que com certeza vocês já ouviram, de algum modo, principalmente para nós fãs da Blizzard. Ele que faz o Illidan, faz o Bárbaro em Diablo, o Shogal, ele inclusive faz a voz do Sho e do Gal. Mauro Ramos, seja muito bem-vindo. E aqui, ao meu lado, tem esse grande homem. Gustavo Nader, que é o diretor de dublagem dos jogos da Blizzard, ele que também é ator, manequim, modelo. Seja muito bem-vindo, Gustavo, está aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Vou deixar primeiro as pessoas se apresentarem, as damas primeiro. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Muito. Já estou vendo umas carinhas muito presentes na minha vida, mesmo que virtualmente. É um prazerzaço estar aqui, junto com a equipe toda, que eu tive o prazer ontem de jantar, de estar mais próximo. É bem emocionante estar aqui e representar a Sombra, que é um papel que hackeou meu coração. Quem mandou essa? Lá embaixo alguém mandou isso, eu achei o máximo. Nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque, de fato, ela veio e bombardeou. Estou muito feliz e obrigada por essa oportunidade. Eu comecei a dublar com 8 anos de idade. Comecei a fazer teatro com 4 anos, depois comecei a dublar com 8. Eu faço Ali Blanc. Eu faço a Marasov, do Destiny. Skylander eu faço a Splat. A Sombra também. Essas são as maiores. Eu tenho algumas outras, mas essas são as que eu percebo que a galera curte muito. A LeBlanc, ela é a minha querida Falciane. Diferente da Sombra, que é tão forte, decidida e potente, ciberneticamente falando também. 3 mulheres bem fortes, e isso é bem bacana, assim, passar para a galera. O potencial de cada uma bem diferente. E a Sombra, o que eu gosto muito dela, o que é muito bacana, o que me seduziu muito também é o seguinte: ela fala coisas tão próximas de mim. Ela fala alguma coisa sobre a padaria. Ai, quando eu terminar aqui, eu vou pra padaria. Eu falei, gente, que legal, isso é uma coisa que eu falaria no meu dia a dia. Então, ela fica próxima de mim. Tem alguma hora também que ela fala, ai, eu tô um pouco enjoada. Isso é uma coisa que eu também falaria. Isso é muito legal, porque ela é hacker, ela detona todo mundo, ela bate, ela mata, ela tira, ela é toda pá. Mas ela também fica enjoada, isso é o máximo, sabe? Isso é muito legal, isso deixa muito mais próximo. E é muito bacana ter todos vocês gostando tanto dela, porque eu tenho um feedback legal. Boa tarde, meu nome é Mauro Ramos, eu sou dublador e sou tímido. Eu normalmente, é que eles gostam, eu normalmente me apresento assim. Prazer, Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. O único dublador ator do Brasil com slogan rimado. Bom, sou dublador há quase 30 anos. Muitos de vocês já devem ter ouvido a minha voz em vários outros produtos, mas em comparação com filmes e desenhos animados, eu fazendo vozes para videogames é uma coisa bem mais recente. Como eu tenho uma péssima memória e as pessoas me perguntam as coisas e eu não lembro, porque é tanta coisa que a gente faz diariamente, que até outro dia minha mulher estava falando que eu estava falando dormindo e ela me perguntou dormindo, você está dublando? E eu disse, estou dublando.
Então a coisa chegou num nível tal que eu tenho que dar um tempo, né? Eu faço a voz, aqui no Brasil, de 3 personagens da Blizzard, né? Um é o Bárbaro. Qual é o jogo mesmo? Ah, Diablo. Ah, você me deu até um chaveiro lindão, né? Ok. É o Bárbaro, que é uma voz um pouco assim, não é? Ele é mais um meio que herói fortão e tal. Ele é que nem você, Mauro, mas ele é bárbaro. Ah, muito obrigado. E eu faço o Illidan, do War of Warcraft. E que o pessoal sempre me pede para falar aquele... Você não está preparado! Sinta a fúria de 10.000 anos! O cara é novinho mesmo, né? E tem um também que tá meio baguaça, que é o Shogal, que é um personagem que tem 2 cabeças, né? Enquanto o primeiro diz assim, eu vou na padaria, quer alguma coisa? Aí o outro diz assim, Quero sim, traga 1 quilo de presunto. mas eles vão juntos, que o corpo é um só, entendeu? Para mim foi um pouco estranho, porque a gente, durante muito tempo, dublando filme e desenho animado, a gente sempre perseguiu Boca. E no jogo a gente não persegue Boca, a gente persegue onda. Há coisas em que a gente tem que encaixar certinho, com o espaço que tiver dentro, outras nem tanto, mas tem que ficar naquele início e final certinho, e outras que são mais livres. No início foi um pouco esquisito para mim. Eu tive a ajuda do Nader, que me facilitou muito, porque o Nader, ele fala o diálogo, né? Junto com você, ele pega a fala do outro personagem e ele fala para você, e aí você sabe qual é a interpretação que você tem que dar, dentro do contexto da cena. E aí me facilitou muito. Mas ao longo do tempo você vai pegando a manha, e aí já com a inflexão do cara no original, você já tem mais ou menos uma ideia de como é a coisa, e aí a gente vai lá e faz. Eu gosto muito, só que eu devo confessar a vocês uma coisa, eu não jogo, mas meus filhos jogam. E eles ficam espantados com a minha imbecilidade com relação a videogames. Mas o que eu vou fazer? Eu sou um cara que fui criado numa geração em que só... É isso, há 10.000 anos, em que a gente tinha uma formação escolar lúdica. E só quem era de exatas, quem tinha a tendência de exatas, é que tinha um interesse com relação a essas coisas. E o pessoal da minha idade, que tem essa cabeça, formados em engenharia e essas coisas todas, tem a cabeça que todos vocês têm, mas nós não tínhamos. Então, eu não jogo, mas eu gosto de ver, me interesso para saber sobre animação, que é uma coisa que desde garoto eu gosto muito, e venho acompanhando a evolução das coisas, né? Então, é isso, eu sou essa coisa assim, sabe? Uma pessoa nessas condições. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tenho piadas novas. Vou contá-las aos poucos. Prazer, me sinto muito honrado de estar aqui. Eu acho que o contato com o público é de fundamental importância para o ator. E aí você percebe realmente o quanto você pode influenciar as pessoas de uma maneira positiva, espero. Não enjaulando por 10.000 anos o irmão. É porque ele estava mal, Furion, na época, não estava bem Furion. Vocês não estavam preparados. É um prazer estar aqui com o Maurão, um dos baluartes da dublagem, Carol, que cresceu basicamente comigo. Virou.
Baluarte talvez seja uma das coisas mais representativas dentro do que você tem. Então, Maurão é um cara... Eu tô mais pra diretor do Ai, e assim, é um prazer trabalhar com esses talentos, né? Eu estou nessa caminhada de direção, especificamente de jogos, há 8 anos. Comecei comendo o pão que o diabo amassou. Essa é boa, né? É. Tem uma ótima cantada que você pode chegar para a menina e falar assim: eu não sou nenhum Lindon não, mas dou um Caldeon. Essa é ótima também. É. Gente, vocês vão me desculpar, mas é porque eu passei quase 2 meses e meio dirigindo o Diablo, e aí eram 12 horas por dia. Acredito que tenha algum processo dentro da minha mente tenha se ensandecido. Eu ainda não sei. Bom, enfim, a gente trabalha buscando sempre o melhor para os jogadores. O Diablo foi meu primeiro projeto, depois surgiram os outros todos, particularmente eu trabalho mais com a Blizzard, faço outros projetos para as outras empresas também. Me orgulho muito. Sou um jogador casual de Heroes, com quase 5.000 partidas. Eu não gosto de Ranked. Aí eu jogo casualmente. Eu dou essa desculpa para minha mulher. Eu falo, amor, eu tenho que jogar porque eu tenho que me ambientar, né? Fazer uma imersão no processo aqui. Tá, entendi. Ela acredita, ela finge que acredita, eu finjo que ela acredita, enfim. Funciona, né? O Jorge é um grande amigo meu, ele também trabalha na indústria de videogames, viu? Ele está contratando, não, mentira. Não, por favor. E aí eu chamei porque, enfim, para ele acompanhar como é que funcionam essas coisas todas. Bom, as pessoas que tiverem perguntas, levantem a mão. Nós vamos respondendo elas em sequência. Ok, tudo bem. Eu não estava preparado. Você é o? Lucas. Não, Lucas Lucrez. Tá, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: o que é que vocês sentem hoje em dia o trabalho de dublador ser tão reconhecido? Porque há uns 10 anos atrás, a gente só reconhecia as vozes. Uma ou outra que a gente às vezes conhecia na TV, porque faz uma participação em novela, né? E hoje em dia, como que é isso para vocês? Interessante. Maurão, pode começar. Como é que é isso para nós? Bom, hoje eu já estou mais familiarizado com o reconhecimento das pessoas, mas há mais ou menos 16 anos, por aí, entre 19 e 16 anos, nós começamos a ser chamados especificamente por reuniões e eventos de desenho japonês, anime, que é um pessoal que valoriza bastante a dublagem e o dublador, tanto original quanto de seu país de origem. E para nós era uma coisa muito diferente. Primeiro, ser reconhecido, porque tem uma frase de um colega nosso da antiga chamado Alegria. Ele era um excelente comediante de teatro de revista, mas um péssimo dublador. E ele cunhou uma frase que para mim era, até aquela época, uma frase que nos designava, que era assim: o dublador é um astro que desponta para o anonimato. Quer dizer, antes eu chegava no supermercado, a caixa dizia assim: eu conheço essa voz, o senhor fez que novela? Porque a relação era voz vinda da televisão, novela, um ser humano ali é ator de novela. Ao longo do tempo, através disso, a gente já vai no supermercado e o pessoal já diz assim: eu conheço essa voz, o senhor é dublador, né? Ou seja, já reconhece a nossa profissão, já tem uma definição para isso. E a gente foi se acostumando aos poucos em ser reconhecido e em ser valorizado, porque até a nossa categoria, a categoria de atores, não nos valorizava, achava que era uma coisa menor, né?
Até que começaram as distribuidoras a chamar os que eles chamam de Star Talents, né? Que são os caras que estão aí na mídia, aparecendo na televisão, e aí eles eram contratados por preços diferenciados para poder vender o filme. E isso começou a chamar a atenção não daquele nicho de anime e tal, mas da população de um modo geral, atingindo todas as faixas, né, de preferência. E isso nos faz também uma coisa que é muito esquisita para nós, de vez em quando, até hoje. Você me perguntou como eu me sinto. Eu me sinto bem, obrigado, é muito legal. E, principalmente, quando a gente vê na pessoa, a gente não tem noção, saúde, não tem noção do quanto a gente atinge emocionalmente uma pessoa com o trabalho da gente, porque a gente faz um trabalho muito solitário dentro de um estúdio. Somos o dublador, o diretor e o técnico de áudio. Então, quando a gente vê uma manifestação, entendeu, com relação ao resultado do nosso trabalho, que é uma coisa que a gente não espera, entendeu? A gente fica assim meio assustado, mas porque é difícil de entender para nós. É como filhos da gente. As pessoas ficam perguntando, seu pai é dublador? Poxa, que legal, como é que é? Não sei. Nada demais, é normal. Entende? É como você chegar num local e, como outro dia, fui comprar uma camisa, fomos lá no shopping e tal, aquele negócio todo. Aí eu entrei no provador e estou falando com a minha mulher de dentro do provador. E ela diz que a garota estava incomodada lá, a vendedora. Incomodada. Até que pagamos e tal. Quando a gente está saindo, ela levou a gente com a bolsa, com a camisa. E aí ela, agora eu tenho coragem para falar. O senhor é dublador, não é? É sua voz e tal, não sei o quê. Esse tipo de relação é muito legal, mas ainda é um pouquinho estranho. A gente na rodoviária, comprando na farmácia da rodoviária, lá no Rio de Janeiro, um remédio e tal, não sei o quê, e tinha uma moça, assim, ao lado, encostada, ao lado da porta de vidro que separava, assim, ó. E eu ali, segurando mala, bolsa, aquelas coisas todas, e olhando aquilo, e, meu Deus. E aí, quando a gente está saindo, ela, com os olhos marejados, dizendo assim, o senhor é seu Mauro Ramos, né? Eu falei, sou sim, minha filha. Aí ela, eu falei para o meu namorado, eu estava dizendo, é o Mauro Ramos que está ali. Ele dizendo, não é o Mauro Ramos. Eu falei, eu mostrei para ele. Quer dizer, esse tipo de coisa nos esquenta o coração, mas ainda é uma manifestação meio que a gente não sabe o que vai fazer. Então, se encontrar algum dublador que você gosta na rua e o cara ficar meio sem ação, não leva a mal. É porque a gente fica sem saber o que fazer. É como uma menina, eu entrei numa loja e aí fui ver boneco, eu adoro bonequinho, né? Que vocês chamam de, como é que é? Action figures, né? Para mim é bonequinho. E aí, obrigado. E aí, eu estou vendo aquele negócio todo e tal, daqui a pouco a mulher fala, eu sou quase a voz do Pumba, chorando, uma mulher de 30 anos, faz aí a voz do Pumba. E eu, tá bom, minha filha, viscoso, mas gostoso. Mas, bicho, como é que eu me sinto? Eu me sinto bem, porque pelo menos a gente é reconhecido. Só acho que estão glamourizando demais a profissão. O glamour não é aquilo que eles veem da gente, que pensam que vem. Dublador acorda às 5 horas da manhã, dublador trabalha o dia inteiro, dublador também, dubladora e dublador tem jornada dupla de trabalho porque chega em casa e tem que fazer um monte de coisa, tem que cuidar de filme, tem o que dirige, passa o dia inteiro. Eu, por exemplo, passei 10 anos como diretor de dublagem. Olha o resultado. Olha lá.
E essa criança de 8 anos agarrada aqui, né, no meu abdômen não sai nem a porrada por causa disso. Então, eu acho que está muito glamourizado. E o pessoal ainda tem gente que acha que ser dublador não é ser ator. E que dublagem é um bico. Quer me ofender, quer me deixar bastante pé da vida, é chamar a minha profissão de bico. Bico é eu pegar e ganhar R$15 para capinar um terreno. Entendeu? Porque não tem a profissão de capinador de terreno. Mas existe a função de dublador, né? E eu sou ator, eu sou um profissional ator, entendeu? Então, é isso, não glamourizem, não. Tratem como qualquer outra profissão. Quem quiser ser dublador vai ter que passar pelos mesmos amargores e felicidades que todos nós passamos. Ok? É assim que eu me sinto. Tem uma coisa bacana também, só para adicionar, a internet também, já que agora assim, as pessoas têm mais acesso à internet em casa e tudo mais, a internet mostra a nossa cara. Porque antes os dubladores, os atores em dublagem, eles tinham a voz mais divulgada. Então, você assistindo as novelas mexicanas ou os filmes, você linkava, essa voz é a mesma voz do que aquela, daquele filme. Então, você sempre, ou os pais, enfim, tá vendo? Esse ator fez aquele ator. Você podia não saber o nome e nem o rosto, mas você sempre linkava um ator com outro ator e fazia essa dinâmica. A internet levou a cara da gente até as pessoas e isso também fez com que a gente se aproximasse. E, automaticamente, a gente, com essa proximidade, faz com que seja reconhecido nos lugares, né? Motorista de táxi é impressionante. Uber, táxi, é o tempo inteiro. Teve um lance que eu queria contar, assim, muito rapidamente, que eu fiquei um pouquinho assustada porque eu não sabia como conduzir essa situação. Tem uma operadora de telefonia móvel que eu faço a voz dela. E... Não posso falar. Aí, eu não... Eu deveria... Durante 7 anos eu consegui manter sigilo. Ok. E um belo dia, isso faz pouquíssimo tempo, um rapaz que me segue, muito bacana, a gente sempre troca várias informações, quem está na minha página sabe que é assim, eu sempre falo direto com eles, mandou um vídeo, ele gravou do celular dele, eu com o menu, seus créditos acabaram, se você quiser, tecle, se você quiser adicionar R$10, tecle 1, e assim por diante. Eu fiquei, como assim, tá aqui, né? Beleza, aí eu abafei, tudo bem, nada aconteceu e tal. Todo mundo uma enxurrada. A Sombra hackeou a operadora, porque ela é uma hacker. A Sombra hackeou a operadora. E não sei o quê, 200 milhões de comentários. Meu Deus do céu, tá, tudo bem, vou conduzir perfeitamente. Aí vem uma mensagem dele. Carol, eu tô muito feliz. Você não sabe como eu tô feliz. Que legal, que máximo, que maneiro, não sei o quê. Eu assim, mas... o crédito dele acabou. Foi essa mensagem que ele ouviu, não foi nada de interessante. Peraí, tudo bem, e uma mensagem linda e tal. E eu fui ligar pro meu pai, aí eu vi que eu tava sem crédito e te ouvi. Aí eu... Poxa, que triste eu te dar essa notícia. Mas que legal que você ficou feliz, pelo menos foi eu que te dei essa notícia. Então, às vezes, a gente não sabe como conduzir essa história, mas, ao mesmo tempo, a gente, tenta tirar dali uma ideia bacana. Mas tem umas histórias engraçadas, assim, realmente. Minha mãe é dubladora, meu pai idem. Às vezes, a gente, num lugar... Fala que seu pai é o Shane. Meu pai é o... Shane Malte do Trovão. Exatamente. A minha mãe faz a Melisandre, da Game of Thrones... Eu faço a Calice, só pra gente... A Daenerys. Eu faço a Daenerys. A não queimada, isso. Então, assim, às vezes a gente almoçando num lugar, sei lá, a gente chama o garçom, quero não sei o que e tal, os 3 conversando.
rola um certo tumulto, assim, às vezes. É meio esquisito, porque as pessoas ficam, ouvem um, ouvem outro. O que está acontecendo ali? É esquisito, mas é muito gostoso, assim, é bem prazeroso. Reconhecimento é legal. Eu concordo com o Mauro que tem uma glamouralização, às vezes desnecessária, porque a gente é o operador da arte. O nosso dia a dia é fazer isso, né? E o reconhecimento ele é muito bem-vindo, mas ele tem um outro fator que é justamente as pessoas querem, eu quero ser dublador porque é glamouroso. Cara, eu fiz muitos mais testes do que passei. Sim, claro. Não é, Maurão? A gente passa. A gente às vezes tem que... Eu lembro muito nitidamente, eu estou, graças a Deus, no meu segundo e último casamento. Te amo. Não, acabou. Eu me aposento depois disso. Mas eu lembro muito bem que eu tinha me separado numa sexta-feira, numa segunda-feira de manhã eu estava no estúdio para gravar. E o filme, o rapaz que eu fazia, ele tentou suicídio por um dissabor amoroso. Eu acho que o universo às vezes atrai as coisas. Não sei. Então, assim, a gente constantemente passa por problemas pessoais. E mesmo assim, a gente tem que, quando entrar no estúdio, ou quando vai gravar a novela, vai filmar o filme, aquilo ali não pode mais interferir no seu trabalho. Então, esses processos de dor que todo mundo passa no cotidiano, ele na verdade funciona para o ator, na minha visão, como catalisador da arte. Tem um cara chamado Nietzsche, ele é um filósofo, e ele dizia, uma frase muito bonita, eu adoro essa frase, a arte existe para que a verdade não nos destrua. Isso é muito bonito, entendeu? Então, assim, é muito legal o carinho do reconhecimento, mas você galgar esse reconhecimento é o dia a dia, entendeu? E assim, às vezes eu vejo muita gente nova na dublagem e acho isso muito esquisito. Ele fez uma participação pequena, ele bota aquilo na página pessoal do Facebook dele. Participei do trabalho tal. Ok. Cara, aquilo ali é bom para a família dele, aquilo ali é bom talvez se ele tem algum fã, mas, na real, nenhum diretor para ver aquilo. Entendeu? Não é? É assim que funciona. Bom, eu queria voltar então a um assunto do Mauro já falou do quanto é diferente a gente fazer esse processo de game, né? Que a dublagem é diferente. A minha direção artística, e aí vocês podem falar se eu estiver mentindo, mas não trabalham mais comigo. Não, desculpa. É que assim, a gente não copia o original. A gente não faz isso. Não é isso? A gente entende... Desculpa te interromper, nada. O original não é... O original não é em português? Não, o original que eu digo é quando vem na língua estrangeira, né? Porque você tem a base lá dos áudios. Então, nossa preocupação não é copiar aquilo. É você fazer um processo de entendimento por onde passou a construção da personagem, o que aquela frase em inglês quer dizer para o povo americano, mas o que quer dizer para a gente também. Senão nunca existiria pede para nerfar noob, eu sou rainha da porra toda. Não teria isso. E foram adaptações que aconteceram. Entendeu? Então, assim, e é muito mais difícil fazer esse processo. Essa adaptação, até no estúdio mesmo. E é rápido demais, muito rápido. As pessoas não têm ideia do quanto a gente tem que ter de rapidez para poder fazer o serviço. A gente tem prazos muito curtos, é porque nós somos apenas a última parte da indústria cinematográfica e de videogames do mundo, como em qualquer outro país. E
quando o produto vem para cá, é sempre com um prazo muito apertado, porque eles têm que lançar para vender. É uma indústria, entendeu? Então, a gente é obrigado no dia a dia a criar modos mentais de observação e poder transformar essa observação rápida na coisa correta para abrasileirar o produto. De verdade, pensando naquele personagem, especialmente, ainda tem isso, o reflexo tem que ser muito rápido para essa troca de texto, o mecanismo até em cima do... Claro, sempre com um link com o diretor, né? Porque ele é o que está mais embasado do que ele que tem, enfim, o briefing de tudo. Então, mas a gente também não pode ficar dependendo do diretor o tempo inteiro. Bem, nessa situação, né, o Guga sendo o diretor, eu não posso o tempo inteiro, Guga, que palavra eu ponho aqui nesse momento? Tem que ser a troca dinâmica ali para a gente também chegar no denominador comum. E uma coisa que eu sempre falo para os meus atores, eu sempre prefiro que eles deem primeiro take. Meus. Com certeza. Meus. Graças a Deus. Eu tenho o prazer e o privilégio de falar que são meus atores. Meus colegas de trabalho. Que eu boto uns potezinhos pequenos em casa assim e fico brincando. Não, mentira. Então, assim, e a partir do momento que eles dão a fala, eu converso com eles sobre isso para a gente chegar ou num outro lugar ou continuar naquele lugar. Porque, às vezes, ele pode ter uma percepção que eu não tive. E aí cabe ao diretor ter a humildade de falar para o ator, pô, essa ideia que você teve é melhor do que a que eu tive. Então, assim, é um processo muito delicado, né? E o Mauro falou certo, a gente é a última ponta da distribuição. Então, assim, a gente precisa fazer as coisas, né? Porque, por exemplo, como é que funciona isso? Eu sou contratado de uma empresa de tradução e localização. A minha empresa a gente dubla em 39 idiomas e traduz em 52, se eu não me engano. E aí, assim, depois que a gente recebeu o material, o processo de tradução e localização foi feito, e essa tradução chega no estúdio, eu tenho que fazer o trabalho para mandar, para eles processarem os arquivos, aplicação de efeito ou não, ou só normalização, para ir para o QA, controle de qualidade, para voltar se tiver retake, para eu chamar o ator, para a gente fazer a fala, para a gente subir de novo, para poder publicar no jogo. Então, assim, e vou te falar, o processo menos trabalhoso para mim é dirigir meus atores no estúdio. Porque, assim, a gente tem reuniões com os clientes, reunião com o pessoal da tradução. Pô, mas esse termo aqui vai usar? Não vai usar? E aí pesquisar qual é a melhor coisa, entendeu? É um processo mental que esgota às vezes, né? Então, muitas vezes, no final de semana eu trabalho. Muito. Entendeu? Madrugada. Às vezes jogando. É porque alivia, entendeu? Você vai, joga, mata umas pessoas. Agora faz os meus amiguinhos desinstalarem. Não, mentira, não pode. Né? Então, assim, essa é uma parte do processo muito importante. Uma outra parte do processo é que eu deixo também os dubladores contribuir com alterações de texto. Porque, às vezes, o que é o mais natural privilegia sobre o que é traduzido. Mas você está indo muito bem. Eu estou indo muito bem? Que bom. Tá, mas aí o que você quis dizer também é que, assim, piadas não seriam bacanas pra gente, é isso. A tradução viria tão literal que não seria interessante pra gente, a gente não acharia graça, ou o conteúdo viria pra cá e que não seria importante pra gente, ou gostoso a gente ouvir, ou não tocaria a gente. Então, é sempre gostoso a gente pegar e botar no nosso formato. Quem aqui joga Heroes? A luz já vai. Não tinha essa música no inglês. Como não tinha no Muradinho falando, não para, não para, não para. Hã? Quê? Mas aí não é outra coisa. Não. Parece? Caraca. Mas não foi minha intenção.
Por exemplo, o Lúcio no Overwatch, o Daniel Miller, né? Que faz brilhantemente. Não para, não para, não para, não. Tem até uma outra no Heroes que a gente botou que ficou do caceta. O que acontece? Eu falo pro Daniel, falei, Daniel, teu texto é uma base, cara. Porque o Lúcio, mais do que qualquer outro personagem, tem que ter uma naturalidade avassaladora. O meu processo como diretor é o ator, no tempo que ele tem para fazer aquelas falas, tem que ser de verdade, tem que ser natural. E é difícil, sim. O Maurão lembra, na época que a gente começou o processo do Bárbaro, que as primeiras chamadas sempre foram as mais difíceis, as mais longas, as mais... Não, vamos refazer. Porque até você entender o processo, né, o alcance do personagem, isso é muito difícil. Né? E assim, depois de uma época eu passei a jogar muito Diablo, quando veio o Cruzado, eu falei assim para o Ricardo Juarez, Ricardo, você está falando na cidade tal, com fulano de tal, eu vou me basear no texto do Bárbaro, que é isso aqui. Aí ele duvidou de mim. Aí no intervalo eu fui lá, liguei o jogo, falei, ó, tá aqui a cena, ó. E era aquilo que eu estava falando. Ele, como é que você lembra? Eu falei, bom, primeiro que eu sou maluco. Segundo que eu tenho que lembrar. Entendeu? O Mauro fala assim, você é minha memória. Sou. Eu tenho que ser memória de todos eles. Todos. Entendeu? Para que o processo seja o mais fluido possível. Né? Tá frio aqui ou tá nesvando? Tá um pouco gelado, né? Mais uma, né? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu não vou fazer uma pergunta minha, se tem tanta gente aqui mais esperta que eu. Peraí, só um minutinho para... Diz aí. Uma pergunta. O César Paulino... O César... pergunta, por que tiraram a frase você é galinha do Reinhardt? É porque ia aparecer... Uma das falas do Reinhardt foi traduzida e foi dublada com você é galinha? Ha! Ele pergunta para o cara que está na frente dele, para o adversário, porque o adversário está com medo ou não vai me atacar. Só que essa fala foi alterada. Eles tiraram você é galinha porque a tradução foi literal. Aí eles adaptaram para outra coisa. Só que a galera amou a pergunta dele, você é galinha. Então, a gente faz o processo no estúdio, a gente grava as falas. Inclusive, eu fiz uma opção para essa fala dentro do estúdio. Justamente porque talvez a tradução não fosse alcançar as coisas que deveriam alcançar. Mas, assim, várias frases, a gente faz as opções em estúdio. No Overwatch, por exemplo, todos os poderes supremos, todos os ataques e todas as frases nas línguas sem ser inglês americano, então, por exemplo, o japonês do Genji, do Hanzo, a fala da sombra em espanhol, elas têm a opção na língua e têm a opção traduzida. Então, assim, a gente sempre faz isso. Agora, por que foi trocado ou não, eu não sei. Eu posso ligar para o seu Blizzard e perguntar, mas... Agora eu não sei. Seu nome é? Oi, João. Star Talent. Eu nunca tive essa experiência, tá? Mas... especificamente, no ramo que eu mais atuo, que é a direção de dublagem de jogos, eu nunca passei por isso. Acredito que para o diretor deva ser um trabalho excruciante e necessário, no mínimo, 3 a 4 vezes mais o tempo que você leva com um ator dentro de estúdio. Entendo que, por vezes, o marketing da empresa queira
que você tenha um talent fazendo. Mas entendo também que esse mesmo processo precisa ser, cara, muito mais criterioso, entende? E muito mais difícil. Até porque eu sempre prefiro, na minha visão ideal, quando você tem um talent desse tamanho, quando você tem um famoso fazendo, vamos botar assim, eu sempre prefiro dar a opção para o cliente falar assim, olha, pode fazer com um famoso, não tem problema nenhum, mas eu quero fazer com um ator também, de verdade. Porque o trabalho final, assim, pelo que eu entendo, o jogador ele não quer a voz do, sei lá, Neymar. Tudo bem, mas assim, o jogador ele não necessariamente quer a voz do Neymar, entende? O jogador quer que seja bom. O jogador, ele não quer, porque é muito doloroso em um processo imersivo, ainda mais como é videogame, você no meio da missão escutar uma coisa que te tira daquilo. Te joga para fora do processo. Entendeu? Eu, graças a Deus, nunca escutei isso de um trabalho que eu participei como diretor artístico. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas falam assim, principalmente no Diablo, no início. Eu tinha 2 amigos que trabalhavam na Petrobras, e aí lançou, né, acho que foi na sexta-feira, faltou metade dos funcionários na Petrobras, todos ficaram doentes, era uma gripe que estava tendo lá na época. E os meus amigos falavam assim, olha, eu fui jogar em português porque eu sabia que você era diretor, mas a quantidade de pessoas que vinham falar comigo, que trocavam pro português brasileiro, foi uma enormidade. E aí eles usaram uma fala que eu achei muito esquisita. Eles falaram assim, português brasileiro está muito melhor que o inglês. Não é que está muito melhor, é que o português brasileiro está feito para vocês. Entendeu? E aí essa língua materna, esse lugar que você chega, é tão mais puro quando é bem feito, que você fala assim, cara, isso aqui está imersivo na cultura. Todo mundo aqui, quem jogou Diablo, quer encontrar o seu Madruga dando uma de malandro vendendo item roubado. Sabe qual é? E eu escalei ele para isso. Eu peguei lá, Diablo foram poucos atores. Na primeira fase foram 140 atores. Então, assim, só de personagem masculino eu acho que foram 400. Não, minto, mais de 500. E aí eu falei assim, cara, não, esse cara aqui quem vai fazer é o Seidel. Tanto é que ele está em outros lugares do jogo e ninguém nunca falou. Então, assim, cabe ao diretor saber onde colocar cada asset para fazer com que aquilo funcione. Entende? Posso complementar? Pode. Esse lance do Star Talent, eu também sou diretora de dublagem, eu tive contato com o Star Talent, mas... Muito competente, por sinal. Obrigada. Me escala mais. Você acabou de fazer 2 séries comigo. Cadê a terceira? Eu tive contato com o Star Talent, mas foi em filme. Não vou falar o nome dele, tá? Ator, global. Mesmo sendo ator, foi bem complicado. Muito disponível, muito afim de fazer, muito bacana. A gente refazia cada fala quando necessário. Assim, não tinha aquela postura de não quero, não faço. Mas a ideia da dublagem, o Mauro usou um lance muito bacana. Você falou que a gente fica muito solitário dentro do estúdio. Isso foi muito legal. Porque é isso. Quando a gente está na TV, ou no teatro, ou no cinema, a gente tem uma parafernália enorme ao redor. A gente tem o cenário, a gente tem o figurino, a gente tem a caracterização, a gente tem a maquiagem, a gente ensaia no teatro por meses, ou na TV a gente bate texto, troca texto com um ator que vai contracenar com você 2, 3, 5, 10 vezes antes de gravar e pimba, grava. Cinema, o processo é meio a meio, tem os câmeras. Então, assim, você consegue mergulhar ali com uma facilidade, não é que seja maior, mas assim, você tem sim, mas assim, o que eu quero dizer é que tem uma parafernália maior. Exato, você tem um apoio maior ao redor. Você se coloca ali no lugar porque você está ao redor de muita coisa. Tá todo mundo te ajudando. Para te levar, exatamente. A dublagem, você tem uma bancada, um microfone, um texto e uma tela. Então, o cara que não está acostumado a mergulhar na personagem, tendo só aquilo dali, ele fica
que eu faço? Eu leio? Não. Você tem que mergulhar. O cara está no funeral. Você tem que estar no funeral, mesmo que não tenha aqui um caixão, mesmo que não tenha as pessoas chorando ao redor. Nesse momento, você é uma quenga. E aí? Aí você fala, pelo amor de Deus, são 8 horas da manhã, acabei de acordar. Você tem que ser uma quenga agora. É nesse nível, sabe? Aí você sai desse estúdio A vai pro B, agora eu vou ser uma freira. Mas eu acabei de ser uma quenga ali. Sabe? É nesse nível. E o cara que não tem essa ideia do que é, fica perdido. Então, é complicado não só o Star Talent, que não é ator, mas também até o que é ator, mas não tem a técnica da dublagem. Ele também fica perdido. Claro que é mais prático, por ser ator, porque, né, você acaba conseguindo conduzir na maioria das vezes, mas é bem mais complicado quando não é ator. Aí a gente podia falar aqui mais 2 horas sobre isso. Sobre isso que você falou da solidão do ator dentro do estúdio de dublagem, eu sempre disse para todo mundo o seguinte: o ator, na hora que ele diz assim, depois que ensaiou, ele diz assim, ok, vamos gravar. É como se ele se atirasse de um avião sem paraquedas. Está todo mundo olhando a merda que ele pode fazer. É o diretor, é o técnico de áudio, e depois ainda tem a questão, o mixador, o revisor, o cliente. Então, na hora que ele diz, tá legal, gravando, é como se ele se atirasse sem paraquedas de um avião. Ele está sozinho. O diretor não pode falar nada enquanto ele está atuando. Ele só pode parar e dizer, ó, tá uma merda isso aí. Entendeu? Então, é muito solitário. E uma coisa que nos ajudou a dublagem, na formação da dublagem, foi o rádio. Os atores faziam rádio também. E os radioatores, né, faziam novelas e outros programas que eram consumidos por todo mundo no Brasil inteiro. Essa coisa de você, diante de um microfone, pegar um texto e começar a interpretar sem ter mais nenhuma coisa de apoio, nenhum adereço, nenhuma maquiagem, nenhum figurino, nem nada, ajudou o profissional no início da dublagem. Dos anos 90 para cá, começou a entrar o pessoal que se formou ator, mas que às vezes nunca pisou num palco. Entendeu? Que nunca fez uma radionovela ou um programa de rádio. E ele teve que aprender na marra ali como é a coisa. E é muito... hoje em dia a gente é obrigado, a quem está começando, a gente a ensinar uma coisa que o sistema já exige que a pessoa saiba. Entende? Para se formar, na minha opinião, um bom dublador, o cara chegar e dizer com orgulho, eu sou um bom dublador, claro que toda regra tem sua exceção, tá? Talentos aí variados, mas para mim, o camarada só pode se considerar dublador se ele está trabalhando semanalmente durante 5 anos. Nem que seja 1 hora por semana. Porque ele vai ter aí uma gama de papéis e de desafios dentro da profissão que vão dar garantia para ele poder pegar os desafios próximos. Porque a gente vai morrer e vai pegar papéis em que a gente vai suar na mão, entendeu? A gente vai ficar enrolado e vai atrasar um pouco o estúdio. Por quê? Porque são difíceis de fazer. Se o camarada não tiver a humildade para isso, não vai conseguir fazer um bom trabalho. Nós, quando nos colocamos lá para fazer a voz e perseguir a boca ou fazer um videogame, nós estamos fazendo o processo do ator, que é utilizar a si mesmo como um veículo para a personagem, só que a gente só faz isso com a voz. E é difícil pra caramba para fazer isso, de uma forma correta, entendeu? Porque não dá para você, dentro do estúdio, ficar assim, não, porque...
esse movimento, o microfone vai fazer assim, vai pro técnico e pro diretor. Uou, uou. Entendeu? Você não pode se mexer. Tentem, por exemplo, interpretar alguém sem mexer o corpo, somente falando. É terrível. E a gente vai aprendendo essa técnica ao longo do tempo. Por isso é que eu acho que é muito solitário para o ator que está fazendo a dublagem, nesse momento em que ele está atuando e dublando alguma coisa. Porque não é mole, cara. Mas a gente tem, o único apoio que a gente tem é diretor, naquele momento é diretor e técnico, dizendo, volta, teve barulho. Ô, meu irmão, ficou curto, passou. Não, ali está batendo mais boca ali no miolo. Entendeu? É a única coisa que a gente tem. Que a gente é muito solitário nessa hora. E atores que não estão habituados a isso, estão habituados a toda aquela parafernália em torno deles, eles se acostumam a essa parafernália. E não conseguem, sabe, desligar a interpretação dele daquela parafernália toda. Entende? Não sei se eu me fiz entender, entendeu? Tá, ok. Só para acrescentar, eu faço cinema e TV também. Aliás, podem me ver aí no filme do Marcos Magela, que eu tô lá. Tio Quase Perfeito. Jabá. Então, aí eu fiz um filme lá com a Glória Pires, e aí eu fui fazer, o cara do som deu mole, né? Aí eu fui fazer lá as falas. Aí eu fui lá, chama-se ADR, né? Fui lá fazer ADR. Falei, pô, rapaz, anotei aqui o que você vai falar. Falei, beleza, passa uma vez. Passa outra. Grava, o cara. Grava, pô. Você vai gravar? Vou. Aí eu gravei. Aí ele, você é dublador, né? Falei, sou. Você pode, eu sei o que você quer. Você quer que eu pegue um pouquinho antes aqui, divida melhor aqui, faça mais não sei o que aqui? Tá bom. Aí eu fui lá, fiz ele. Cara, tu estava reservado meia hora, né? Falei, quer ficar conversando? Quero. É diferente a técnica. Entende? Então, assim, e eu falo para as pessoas que vão fazer teste comigo, cara, você não vai ficar só na dublagem, não. Vai fazer curso para ator, vai fazer formação para cinema, para TV, para teatro, vai fazer, cara. É isso que faz a vida da gente. Seu nome é? Maurício de Souza. Sobre direção, fala. Pro diretor, o quão difícil é achar a voz certa para o personagem. Tem alguns processos que são bem loucos, vou te falar. Eu já estou mais acostumado com esse processo de só ouvir a voz e imaginar, então às vezes eu faço assim, cara, é fulano. Tem que ser. É difícil, assim. O caso da Sombra, eu falei, porra. Aí eu tenho todo um trabalho de conversar com o pessoal da localização, vou mandar o teste e tal, prefiro fulana, prefiro fulano, por causa disso, disso. Acho que, acredito que. É louco, assim. Mas, assim, às vezes, do nada, por exemplo, eu encontrei um dublador no metrô, muito tempo que eu não via. E tal, como é que você tá? Eu tô dirigindo, minha escala tá. Cara, eu cheguei em casa, tinha um material que eu tinha que ouvir. Era um personagem que era o cara. Eu falei assim, eu encontrei o cara no metrô, é o cara mesmo. Então, tem essas coisas. A outras vezes é mais difícil, assim. E vai variar. Eu fui diretor de dublagem durante 10 anos e eu sei como é que é isso. Agora, para o diretor sério, ele está preocupado com a interpretação e o padrão de voz do original. O problema é que tem muita gente que escala colegas para fazer vozes de videogame e dublagem pelo físico da pessoa. E isso é uma coisa... Tem. Então... Não. E muitos colegas nossos fazem isso. Entendeu? Então, eu não sei por que, por exemplo, eu passei grande parte da minha vida profissional de dublagem dublando gordos,
carecas e negrões, e suas variações. Gordo, negão, careca, negão, careca. Entendeu? Porque, pomba, e tinha diretor que chegava para mim e me escalava para fazer um papel de um cara magro, e eu tô ali. E aí o diretor fazia questão de dizer assim, aí, ó, escalei para fazer um cara magro, viu? Como assim? Tem voz de magro, voz de gordo? Que negócio é esse? Eu acho que você devia ser a voz mais adequada, né? Então, eu via isso na minha profissão, e ainda vejo, mas vou fazer o quê? Né? É isso, mas não é o que tem que ser, o correto. Entendeu? Você tem que visualizar, a gente tem que ter, como diretor, a gente desenvolve uma sensibilidade, porque a gente vai pegando os colegas e analisando os colegas, o trabalho que os colegas fazem, o tom de voz, o que eles podem alcançar, aquelas coisas todas, e aí você começa a fazer o que ele falou. De repente, pô, mas peraí, isso aqui é para Beltrano. Pô, isso aí, a voz dele, cara, não é a cara dele, é a voz dele. A gente não está fazendo uma novela, um filme, a gente está fazendo a dublagem. Então não precisa da cara do sujeito. Quase ninguém sabia que eu era gordo. Mas eu tenho uma vantagem. Como eu não faço galã, eu não dou choque para as pessoas. Porque às vezes o camarada só faz voz de galã. Voz de galã. E aí é apresentado. Eu sou fulano, eu faço a voz do Brad Pitt, George Clooney e tal. Aí a pessoa faz assim... Você faz o Brad Pitt? Pô, nada a ver, cara. Eu tenho essa vantagem. Quando me chamavam, esse negócio me evitou esse tipo de constrangimento. O quê? Não, ele precisa ir ao dentista, viu, cara? Seriamente. Eu não sei qual é o dentista dele, porque tá fogo. Ortodontia direto, cara. É porque eu pensei que eu tivesse que fazer ele todo assim. Mas graças a Deus não precisei. Eu já não passo por essa decepção porque, enfim, eu sou galã mesmo. A única pessoa da minha vida que me acha bonito, além da minha mãe, é minha mulher, então para mim já está ótimo. Não preciso de mais ninguém. Alguém mais levantou a mão? Você levantou a mão? A gente precisa começar a finalizar. E o Ithers quer fazer um concurso aí de desenho também. O Ithers quer fazer um concurso de desenho. E precisa finalizar o quê? A gente deixa as pessoas sem responder, é isso? Não, você responde mais uma ou duas? A gente vai estar aí passeando. Vai? A gente vai sair daqui para almoçar e a gente vai passear depois. Ah, ok. Óbvio. Vamos lá. Não tem nada a ver com isso. Você que está com o casaco vermelho da Aliança. Não, se não for da Aliança, nem precisa perguntar. Se é da Aliança? Então tá a pergunta. A gente mata. Arranca o crânio. Não, essa é a vontade. Por exemplo, é difícil porque assim, você também tem que se colocar no lugar do cara que tem aquela dificuldade. O que eu procuro construir dentro do estúdio é um ambiente de liberdade, onde ele possa propor artisticamente o que ele acha possível. Caso isso não aconteça, eu faço a fala em português brasileiro para ele entender as nuances e a gente tentar chegar a um acordo do que é melhor para a obra.
E isso pode acontecer, porque personagens, por exemplo, que às vezes você escala como dobra... Sabe como é que o Mauro Ramos fez o Shogal? Eu escalei ele para fazer a carta no Hearthstone. E aí foi que ele foi fazer o Shogal. Então, assim, podia ter corrido o risco de ser qualquer outra pessoa, menos o Mauro. Podia. Entendeu? O Artanis, por exemplo, ele era uma dobra no Heart of the Swarm. E, tipo, tinha 10 linhas de fala. O cara foi o protagonista do legado do Vazio. Caraca, entendeu? Então, assim, você corre riscos. E você, como diretor, tem que bancar os riscos que você escolheu. Ó, beleza, vamos nessa. E às vezes pedir mais tempo de estúdio. Deixa eu complementar uma coisa também. A gente ali está numa posição também gerenciando o conflito. A gente também tem que entender que o cara é um ser humano. Então, assim, a menina pode estar com cólica, o cara pode ter brigado com a esposa. São várias coisas que podem acontecer. Feliz, né? Não sei. Depende do que aconteceu ou não. Então, assim, várias coisas podem acontecer para o cara não conseguir enfim, dar continuidade naquele dia ou naquele período, algum falecimento, enfim, muita coisa pode rolar. Então, a gente também, como na sua pergunta, um trabalho a longo prazo, a gente também tem que saber coordenar toda essa história. A gente não está ali só dirigindo o trabalho numa questão como essa. A gente também está ali, até porque, por exemplo, eu e o Gustavo, a gente cresceu junto dublando. Ontem a gente... Eu não cresci muito, não. Ontem a gente se ligou que a gente se conhece há 24 anos. Então, a gente imagina, a gente faz muita coisa junto, desde sempre, desde pequeno. Então, a gente tem uma proximidade grande como outras pessoas. Então, parar um pouquinho, conversar o que está acontecendo, e isso acontece. Até porque, às vezes, uma cena lá na obra acaba tocando a pessoa. Eu cometi uma gafe, não foi uma gafe específica. Semana passada, um colega nosso perdeu a mãe. A cena do filme dele, que eu estava dirigindo, eu e minha mãe dirige junto, né, cada uma no seu horário, caiu comigo a cena dele, que ele colocava a mãe no velório, enfim, na cena. Eu fiquei... E assim, enfim, em algum momento aconteceu aquela cena, foi complicado, ele segurou, na hora do almoço foi difícil, nunca tinha acontecido isso, assim, então... Mas é saber lidar com essa situação, porque não tem jeito, vai acontecer. E a gente fica gerenciando isso também. Tem uns diretores que conseguem gerenciar melhor, outros não gerenciam, não. Mas, assim, quando você consegue gerenciar bem, deixar o estúdio mais leve, mais bacana, a gente leva melhor isso. Então, não tem a troca de voz, né? Depende. Depende. Troca de voz é muita coisa. Até o cliente solicita ou vai para outro estado. Troca de voz especificamente é muita coisa. Muita coisa, Helene. Não só isso. Aliás, Seu nome é? Eduardo Vinícius. Mas você é dupla sertaneja de um homem só ou não? Como que é a relação da gente dentro do ambiente de trabalho? Fazendo uma alusão a uma dupla sertaneja. Fazendo uma alusão a uma dupla sertaneja. Paz e bem. Assim, eu tenho duas palavras que eu carrego comigo como diretor e eu implemento isso na minha vida. Sacrifício, que é o ofício sagrado, aquilo que você escolhe fazer, porque é o que alimenta o seu Deus interior, e vocação, que é o seu chamado para fazer aquilo. Então, assim, dentro do meu estúdio, o ambiente é o melhor possível. As pessoas felizes, todo mundo sorrindo, trabalhando. Como eu já tive colegas que chegaram no meu estúdio, aí eu percebi que ele estava mal, falei, você está com tempo hoje? Estou. Espera um minutinho. Peguei uma outra pessoa, fiz, levei o cara para tomar um café, o que está acontecendo? Conversei com ele meia hora antes de começar o trabalho. Cheguei em casa mais tarde por causa disso. Mas a nossa existência nessa terra serve para aliviar a angústia dos outros também.
E isso é o que é mais humano na gente, sabe? Tentar constantemente fazer isso. Mas assim, é claro que, sei lá, um ou outro a gente tem mais intimidade com uma pessoa ou com outra, isso é claro. É uma micro-sociedade ali. É igual você morar numa vila, é igual você morar no condomínio. Tem um vizinho que você gosta mais e vizinho que você gosta menos, isso é natural. É igual numa escola, numa empresa, enfim, isso é dessa forma. Umas pessoas têm mais intimidade, outras menos. Uns são seus amigos de verdade, que você pode contar, outros menos. Enfim, isso é absolutamente natural. Aquelas pessoas que você vê na página, que você segue, qualquer dublador que seja, que o cara tira foto, que tal, possivelmente ele gosta muito daquelas pessoas. A que você não vê, ou ele não cruza muito, ou realmente ele não fala, entendeu? Isso é natural acontecer, isso é bem natural. Ou eles não estão se cruzando muito, ou realmente eles não falam. É exatamente como em qualquer outro núcleo que tenha mais de 2 pessoas, como numa família. Você tem a tia que você gosta mais, tem a tia que gosta menos, isso é muito, muito natural. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar com a pessoa que você não tenha tanta afinidade. Eu recebo filmes já com os bonecos. Os bonecos são aqueles que as vozes já são taxadas. Vamos supor, eu recebo um filme que tenha o boneco do Shrek. Quem será? Então, assim, não tenho dúvida. Beleza, vamos supor que, Mauro e tal, não sei o quê. Vou chamar o Mauro, vou dar um bom dia para ele e falar, tudo bem, Mauro, loop 1, vamos lá. Vou ficar meio assim e tal, mas a gente vai trabalhar junto, a gente vai seguir. A gente tem ali um trabalho para concluir. Tentar fazer um ambiente agradável para aquele momento. Concluiu, um beijo, Mauro, tchau, e vamos embora. Porque tem um trabalho para concluir. Claro que é muito mais gostoso quando a gente se dá bem e tudo mais, mas é ser profissional, exatamente. Eu odeio todos vocês. Mentira. E tem uma coisa que é assim, Eduardo, Vinícius, Eduardo, a obra ela é mais importante do que eu, do que os atores e até do que o cliente. Mais importante do que a obra, ele é um dublador, na minha opinião, um dublador de merda. Porque o caminho do ator é o caminho da humildade. Se você se afasta disso, você se afasta até de saber como a inflexão porque você trabalha numa outra região que não a da humildade, então, o cara tem que ser metido, mas você já então você às vezes sobresta aquela intenção. É o tipo do cara que nem ouve a direção, se for o caso. É o tipo do cara que às vezes nem ouve o colega. Que é horrível. Bom, vamos finalizar, porque você está muito querendo finalizar, né? A gente passou meia hora. Entendi. Bom, então desculpa, gente, por a gente passar meia hora. Sei que deve ser terrível e torturante para todo mundo. Nós somos pessoas muito mais. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Blizzard para a gente estar aqui, agradecer a presença de todos, terem aturado a gente por todo esse tempo e passar a palavra para os meus colegas. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite, agradeço e agradeço. Galera, foi muito bom estar aqui, uma delícia sempre, muito gostoso participar desses eventos, é muito legal ver a carinha de vocês e estar próxima. Eu estou sempre disponível para tudo isso. Obrigada. Valeu. Pessoal, salva de palmas.